No entanto, Abraão creu que Deus tinha uma solução. Isso é solução. Quando você pede uma solução para alguém, você quer algo que resolva o seu problema. Por isso eu digo, quando você lê a sua Bíblia, você precisa ver Deus como um Deus de solução. Um Deus que tem a solução para o seu problema. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas, ou seja, o pior aconteça com as minhas finanças. O Senhor é a minha força. Ele me dá pés como os da corça, me coloca em lugares altos. Abacuque está dizendo o seguinte: Deus tem a solução para mim. Porque Ele me faz forte. Ele me eleva, me coloca em lugares altos. Ele está dando uma solução para o problema dele. Mesmo que, financeiramente, ele fique arrasado. Então a gente vê na Bíblia, os homens de fé, sempre trazendo uma solução para os seus problemas. A gente vê em Atos, no capítulo 20, a partir do verso 9, Paulo estava pregando em Éfeso, e estava no terceiro andar, e tinha um jovem assentado numa janela. E Paulo, a Bíblia fala que passada meia-noite, era um discurso longo, esse jovem pegou no sono e caiu e morreu. E o que aconteceu? Paulo desce, abraça o rapaz, ora por ele, ele ressuscita e sobe novamente, continua a mensagem. Então Deus tem uma solução. Claro que Ele tem solução. A pergunta é, nós cremos nessa solução? Ou não? Nós esperamos por essa solução de Deus? Ou não? Aí alguém vai dizer assim, não, espera aí, não é bem assim não. E Jó? Não é assim? E Jó sempre entra nessas histórias. Quando você prega que Deus sempre quer o bem de alguém, que Deus ama e Ele sempre tem uma solução, as pessoas trazem Jó. As pessoas trazem Davi, o filho de Davi, com a mulher de Urias. E aí as pessoas dizem, mas o bebê morreu. E aí? Davi orou, Davi jejuou, mas Deus não livrou a criança. E aí? E aí você responde o quê? Não, realmente, tem momentos que Deus, Ele, na sua sabedoria, no seu conhecimento infinito, no seu mistério, Ele às vezes tem como propósito essas coisas. Aí a morte deixa de ser o mal, a miséria, a fome deixa de ser um mal. Porque se Deus tem um propósito para essas coisas, então essas coisas se tornaram boas. Porque eu já falei aqui que propósito é um plano. Use essa palavra propósito da maneira certa. Não use essa palavra propósito da maneira errada. Propósito é um plano, é uma grande vontade, se você olhar no dicionário. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 que o propósito de Deus é imutável. O propósito de Deus para os herdeiros da promessa é imutável, não muda o propósito dele a teu respeito. Então você não pode usar essa palavra propósito para tudo de ruim ou para as coisas ruins que acontecem no mundo, até mesmo com os crentes. Não. Deus, é claro que Ele permite essas coisas, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas Deus, Ele quer atingir o propósito dEle. O propósito dEle é qual? Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, de dar um futuro e esperança para vocês. Os meus planos não são planos maus, mas de paz. Jeremias 29:11. Então isso sim você pode usar como propósito.
E as outras coisas então, o que foi que aconteceu com o filho de Davi? Não foi propósito de Deus, não. Com o filho de Davi o que aconteceu foi correção de Deus. É diferente, claro que é diferente. Você já pensou se o seu filho olhar para você e ver que o seu propósito na vida dele é bater? Olha a diferença. O seu propósito na vida do seu filho não é bater. Eu vou bater no meu filho 2 vezes por semana. Meu propósito. Não. O seu propósito é o bem. É que o seu filho seja bem sucedido. É que o seu filho prospere. É que o seu filho tenha um bom casamento, tenha um bom emprego. Esse é o propósito na vida do seu filho. É que ele viva, tenha uma vida longa. Que ele não morra antes de você, mas que ele te enterre. Porque assim é a ordem natural das coisas, né? Filhos enterrando pais, não pais enterrando filhos. Então esse é o propósito, é que viva. Esse é o desejo do coração, do seu coração para com seus filhos. E com Deus é a mesma coisa. O propósito dele para você é que você cresça, é que você adquira sabedoria, é que você prospere, que você trabalhe no reino dele, que você produza frutos. Agora, em alguns momentos, você vai passar por lutas, por dores. Por quê? Porque isso faz parte da vida humana. Isso faz parte da vida humana. Por que faz parte da vida humana? Nós vamos ver aqui. Isso vai entrar como uma provação, porque Deus quer ver até onde vai a sua fé. Até onde vai a sua fé. Até onde vai o seu amor por Ele. E aí você passa por provações. Às vezes nós somos teimosos, somos ansiosos. E aí somos corrigidos, sofremos. E é aí que nós precisamos entender a origem dos problemas que nós enfrentamos. Porque você não deve atribuir a Deus aquilo que Deus não faz ou não deseja para a sua vida. Atribua a Deus aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele pensa a respeito dos homens. Até mesmo o ímpio, irmãos, a Bíblia fala assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio, Deus diz a Israel. Antes que o ímpio se arrependa e viva, por que vocês morreriam, ó Israel? Arrependam-se e vivam. Irmãos, nós temos que aprender quem é esse Deus para a gente oferecer um culto racional. Entender o que Deus pensa para a gente entender a fé. Para adquirir fé, você tem que primeiro conhecer o teu Deus. Senão você não vai conseguir ter fé. Fé é certeza daquilo que não se vê e a convicção de fatos. É a certeza do que se espera e a convicção de fatos que não vemos. Mas e aí? E o filho de Davi que morreu? Aqui no texto fala, olha o que Deus fala para Davi. Não, a Bíblia não deixa margem para a gente ter uma ideia errada de Deus. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Antes desses 3 versículos que eu li aqui, ou 2, Natã diz para Davi: a espada não vai sair da tua casa. Uma vez que você adulterou com a mulher de Urias nas escondidas, agora outros homens vão adulterar com as suas mulheres em plena luz do sol. E a espada não sairá mais da tua casa. E aí ele termina com esse texto que eu acabei de ler. Irmãos, o que eu entendo com isso ao ler? Se Deus deixa aquele menino viver, como ia ficar a imagem de Deus diante do povo? Um Deus que permite um cara tomar a mulher do outro, matar o outro,
e ter um filho com essa mulher, e prosperar, e se dar bem, tudo ficar maravilha, perfeito. Por que Deus permitiu tudo isso? O mal na casa de Davi, para mostrar para aquela geração que existe uma consequência. Existe uma consequência para os nossos erros, as nossas falhas, claro. Em Gálatas 6, agora Paulo falando aos Gálatas, ele diz o quê? De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, o homem colherá. Aquele que semeia na carne colherá destruição. Aquele que semeia no espírito colherá a vida eterna. Então é uma questão de consequência. Também em Romanos 8 diz assim, que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Então se eu quero viver uma vida carnal, isso vai gerar morte para mim. É o que está em Romanos 8. Não significa aí que Deus planejou isso para mim, que esse seja o propósito de Deus para mim. Então por isso que essa mensagem ela é tão importante para nós, porque nós passamos a entender o que acontece na nossa vida e à nossa volta no mundo. E a gente aprende a caminhar pisando as pegadas de Jesus, andando nos caminhos do Senhor. E a gente aprende a crer que nós colhemos o bem, aquilo que é de Deus, a bondade, a fidelidade de Deus, quando nós entendemos os planos e os propósitos dele para nós. Agora nós corremos um risco quando nós deixamos a nossa carne assumir a frente. E isso para mim é maravilhoso, sabe por quê? Porque eu sei que o meu Deus me ama. E quando eu falho, quando eu erro, eu sei que o meu Deus é misericordioso. E a Bíblia fala no Salmo 103, fala que a ira dele não dura por muito tempo. Ele é rápido, né? Ele é pronto a perdoar. Olha bem. E ele se compadece daqueles que o temem, como um pai se compadece dos seus filhos. Mas e Jó? Tudo que Jó sofreu, não era propósito de Deus, não? Não era também propósito de Deus. Como assim? A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, se afastava do mal, temente a Deus. Mas sabe o que mais que a Bíblia fala sobre Jó? Está aqui, vou ler para você. Jó 33, verso 9 e 10. Olha o que Jó fala. Jó 33, verso 9 e 10. Estou limpo, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim, e me considera como seu inimigo. Jó falando de Deus, eis que Deus, verso 10, procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo, ou seja, mesmo eu sendo puro, eu não tenho transgressão, eu sou um cara perfeito, né? Então o que está acontecendo comigo aqui é porque a culpa é dele. É ele que está procurando pretexto contra mim. Vocês estão entendendo, irmãos, a cabeça do ser humano? E aí você entende por que Deus permite a prova, permite a luta, permite a dor. Sabe para quê? Para nos fazer ser humanos melhores, para nos fazer pessoas mais amáveis, mais perdoáveis, mais amorosas, mais longânimas, mais misericordiosas com o erro do outro. Por isso Deus permite a dor, o sofrimento. Não é porque Deus ama o sofrimento na sua vida ou na minha. Não. A dor tem um papel importante também, de nos fazer mais humanos. E Jó 34 fala assim, a partir do verso 5. Jó afirma, sou inocente, mas Deus me nega a justiça.
Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Jó disse, verso 9, não dá lucro agradar a Deus. E aí? Será que Jó, ele passou por tudo que passou porque Deus é injusto? Porque foi isso que ele disse. Eu li aqui no verso 5, no verso 5, Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega justiça. Então Deus é injusto. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. E aí lá no capítulo 42, Deus vai repreender Jó. Vai dizer: Jó, vem cá, quem você pensa que é para deturpar os meus caminhos? O próprio Jó diz o quê? Falei bobagem. Falei de coisas que não entendia. Eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Então o próprio Jó aprendeu, entendeu quem era Deus depois de tudo que ele enfrentou. Uma coisa sim, Jó foi perseverante. Jó não negou, não blasfemou contra Deus como a sua mulher disse, mandou ele fazer. Amaldiçoar o seu Deus, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse: você está falando como uma louca. Então Jó teve essa sabedoria de perseverar, de deixar Deus tratar com ele. Agora nós não podemos pegar a história de Jó e sair aplicando de forma irresponsável na vida de todo mundo. E como ficar declarando como Jó disse, né? Ele me deu, ele levou, bendito seja o nome do Senhor. Tem gente que faz isso, irmão. Eu tenho um filho, ele me deu, se ele quiser levar e entender que tem que levar, ele leva. Irmãos, vamos entender a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Aonde você vai achar na Bíblia Deus falando que dá filho para alguém, para ceifar o filho de alguém? Você vai ver o contrário. Nós lemos aqui domingo passado, Deuteronômio 5, 29. Quem me dera se esse povo tivesse tal coração, que me temesse e guardasse os meus mandamentos para todos os dias, para que eu bem fizesse, para que eu fizesse o bem a eles e aos seus filhos para sempre. Em Deuteronômio 28, Deus chega a dizer, sabe o quê? Não haverá mulher que aborte no meio de vocês. Não haverá mulher nem homem estéreis no vosso meio. Nem mesmo entre os teus animais não haverá esterilidade. Nem entre os teus animais haverá esterilidade. Irmão, será que nós entendemos o que Deus realmente planeja a nosso respeito? Aí lá em Hebreus 8:6 diz o quê? Que Jesus Cristo alcançou um ministério maior que o ministério de Moisés e Arão. Por isso se tornou mediador de uma melhor aliança. Melhor aliança que essa que Davi tinha, que Abraão tinha, que Jó tinha. Aliança firmada em superiores promessas. Então em Cristo, Hebreus 8:6, você tem promessas superiores às promessas do Velho Testamento. Por isso que não dá para você acreditar que Deus não tem solução para o seu problema. Ele tem, é um Deus de solução. Não é assim que Davi fala, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo.
O próprio Deus diz, se você, quando você passar pelas águas, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, as chamas não vão arder em você. Agora, essas promessas servem para quem? Para quem crê, para quem busca o Senhor, para quem descansa e confia no Senhor. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso. O que vai acontecer com esse homem? Praga nenhuma vai chegar na sua tenda. Terror noturno, seta que voa de dia, mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Mas quem é esse homem? Simples, aquele que habita no Senhor e descansa na sombra do Todo-Poderoso. O que é descansar? Descansar é saber, está tendo ali, tem bandido ali, mas aqui não vai entrar. Então eu vou descansar. O que o salmista diz? Deito-me e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Então aí você vai entendendo o que os salmistas, o que a Bíblia fala de Deus a teu respeito. Então você não pode pegar a correção de Deus, o julgamento de Deus, que vem por conta da nossa maldade, e agora dizer que Deus quer o mal e troca o nome do mal, né? Fala que esse é o bom de Deus para você. Não, isso aí parece que é mal, mas na verdade não é o mal, é o bom, porque você vai ser livrado lá na frente. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Vamos entender esse Jesus que andou aqui. Se você achar alguma coisa na Bíblia nesse sentido, como propósito de Deus, você me mostra, porque eu não achei até hoje, nem vou achar. Mas então por que acontece? 1 Coríntios capítulo 10 diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então aqui sim, a provação, a tentação que a gente enfrenta é humana. Vem de quê? Vem da nossa natureza pecadora, vem do nosso adversário, o diabo, vem das nossas escolhas erradas, não vem de Deus. Como eu disse, Deus permite para nos provar, nos corrige também. Agora a ignorância, irmãos, a ignorância leva à destruição. A Bíblia fala, o meu povo perece porque falta o conhecimento. Falta o conhecimento, então às vezes não é nem uma correção de Deus não. É realmente um tropeço, uma destruição que vem porque eu não conheço o meu Deus. Tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês hoje, passando para vocês, vai livrar vocês de amanhã aceitar o pior. Porque quando o seu coração está firme, Salmo 112 fala o quê? O justo não teme más notícias. Antes o seu coração está firme, seguro, confiando em Deus. Então o justo não teme a má notícia. Porque o mal amanhã pode me acontecer. Para com isso. Mas e se acontece? Se acontece, você busca de Deus entender o que causou. O que você vai aprender com isso. Agora falar que Deus quer isso para você, o mal, você não vai achar isso na Bíblia. Você não vai achar. E quando você entende isso, se apropria disso e se alimenta dessas verdades que eu estou ensinando para você, o seu coração fica firme, confiando em Deus. E você entende onde você não pode pisar. Você entende onde você não deve andar. O que você não deve fazer. Você entende que você tem que se guardar. Você tem que se santificar. Então por isso que é importante entender o que é propósito de Deus, o que é juízo de Deus, o que é correção de Deus e o que é destruição causada por falta de entendimento da vontade do Senhor. Agora, de outra forma, eu posso me fortalecer nesse Deus. E quando o problema chega como chegou no meu pé, eu buscar de Deus e falar, Senhor, eu não vou viver com isso. Eu vou agora fazer o que é certo. Vou fazer o que é certo.
para que o meu pé se recupere. Alguém diz assim: não, você tem que conviver com a consequência do seu pecado agora com o resto da sua vida. Eu vi uma pessoa dizendo, uma pessoa fumou a vida toda, aceitou a Cristo, agora está com enfisema pulmonar, o pulmão tomado agora, necrosou tudo. Você vai ter que conviver com isso, meu amigo. Você aceitou a Cristo, seu espírito foi regenerado, você foi salvo, mas seu pulmão não. Agora você tem que viver o resto da sua caminhada com esse pulmão. Me fala na Bíblia onde você encontra isso. Me fala na Bíblia onde Jesus fez isso com alguém, por onde ele foi, ele caminhou. Ele diz assim: olha, você está salvo, mas a sua enfermidade você vai continuar com ela. Sabe por quê? Porque essa enfermidade é fruto da vida que você levou. Você acha isso nos evangelhos? Você acha isso nos evangelhos? Jesus falando isso? Não, eu vou salvar a sua alma. O seu espírito foi regenerado, mas agora você vai conviver com essa doença. Sabe por quê? Porque isso é fruto da vida que você levou aqui. Errado. Eu vou trazer aqui outro dia a relação entre pecado e doença. Quantas vezes na Bíblia as duas coisas caminham juntas? Que quando existe perdão de pecados, existe cura das enfermidades. Por isso Mateus continuou, reafirmou, repetiu aquilo que Isaías disse. No capítulo 8, Mateus disse o seguinte: que no final, chegada a tarde, trouxeram para ele todo tipo de doentes e enfermos, e ele com a sua palavra curou a todos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele levou não apenas os nossos pecados, mas as nossas doenças sobre ele. Então aí você vai entendendo o quê? Que Jesus tem solução para a tua alma, para a tua mente, para as tuas finanças, para o teu corpo. Ele tem a solução para toda a tua vida. Agora nós precisamos crer, nós precisamos nos apropriar e crer no sobrenatural. Irmãos, aquela mulher estava há 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue. Há 12 anos qualquer pessoa pensa, sabe o quê? É propósito de Deus, já tem 12 anos que os médicos não dão jeito. A Bíblia fala que ela só piorava, ela gastou todo o seu dinheiro com aquela doença. Mas no momento que ela ouviu falar sobre a fama de Jesus, ela arriscou a própria vida e saiu em busca de Jesus. E o próprio Jesus não mandou que ela ficasse curada, ele não orou por ela. Ela apenas tocou nas vestes dele e foi curada. Me diga sobre a vontade de Deus agora, uma vez que Jesus nem sequer tomou conhecimento de quem tinha sido curado. Você vê a mulher que há 18 anos estava encurvada, e Jesus disse: essa filha de Abraão não deve ser curada. Há 18 anos essa mulher é escravizada pelo diabo. Uma pessoa com 18 anos com uma enfermidade que é chamada de crônica, pensa o quê? Isso é propósito de Deus, já tem 18 anos que eu sofro com isso. Eu vou dizer uma coisa para você: não interessa se tem 18 anos, 20 anos, 30 anos o seu problema. O que importa é quando a gente entende o que Deus pensa a nosso respeito, o que Jesus fez por nós no Calvário, e a gente começa a descansar no amor desse Deus, nós começamos a alimentar o nosso coração dessas verdades, e nós entendemos o que é o poder do Espírito Santo no nosso corpo, na nossa vida. Não existe enfermidade, problema que não se resolva. Não existe. As pessoas agora estão com o negócio de falar o seguinte: o espiritual, a igreja cuida. O emocional, a psique, o psicólogo cuida. Peraí, vamos lá. Jesus disse o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e o quê? Oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa mente. A palavra alma ali é psique. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então não venha com essa história de que Jesus não tem cura para a alma e para a mente. Ele é o principal que cura. Porque se Jesus não curar a mente, não tem médico, não tem psiquiatra, não tem remédio que cure. Você está dizendo que não é importante o psicólogo? Eu não disse isso aqui. Claro que o psicólogo é importante. Claro que a medicina, a ciência é importante. Mas não venha me tirar de Jesus aquilo que a Bíblia garante. Não venha me tirar de Deus, da palavra, aquilo que a Bíblia te garante. Jesus veio para dar paz. Ele disse: a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. O que as pessoas precisam para serem curadas de suas mentes? A paz. O fruto do Espírito é amor, fé, paz, alegria. Então como que Jesus não tem cura para a mente, para a alma? Irmãos, não vamos nos enganar, não vamos deixar as vãs filosofias tirarem de nós aquilo que Jesus conquistou e fez por nós. Então entenda para a sua vida, Deus tem solução sim para o seu problema, claro que Ele tem. Claro que Ele tem a solução. Jesus não quer que você viva escravizado com nada. Volto lá. Salmo 103, vou repetir isso a vida toda, tá? Não se esqueça, minha alma, de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades. É Ele quem sara ou quem cura todas as minhas enfermidades. Ele enche a minha velhice de bens e renova a minha mocidade como a da águia. Então olha como Davi entendia que Deus ele tem para todas as áreas da nossa vida uma resposta. Ele cura todas as minhas enfermidades, Ele perdoa todas as minhas iniquidades, Ele enche a minha velhice de bens. Eu estou ficando velho? Sim, mas Ele vai cuidar da minha velhice, não vai deixar que falte o pão na minha mesa. Ele renova a minha mocidade como a da águia. O que é renovar a mocidade? Você já estava lá no calçadão, dando uma corridinha, né? Bem devagar, voltando. E eu corria um pouquinho e andava. Corria um pouquinho e andava. Daqui a pouco passou um senhorzinho de 70 anos, todo suado, acelerado e foi embora. Qual é a diferença dele para mim? Ele está treinado. Está treinado. E eu, sedentário. É possível? Ele, será que é diferente de mim, de você? Não, não é diferente. Não é diferente. Mas ele desde cedo começou a se preparar. Ele acredita que pode. Tem muita gente que não corre, sabe por quê? Tem saúde, mas acredita que não pode, não consegue. Vai doer, nem doeu ainda, vai doer, não vou conseguir. Ele acreditou. E ele faz. Então vamos parar com esse negócio de que eu não consigo, eu não posso, não tem solução. Claro que tem. Claro que tem.